Todes, elo. O uso de linguagem neutra está proibido em textos de órgãos e entidades da administração pública nos 3 níveis: federal, estadual e municipal. A norma faz parte da Política Nacional de Linguagem Simples, sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de novembro. A decisão do presidente acontece em meio a uma verdadeira batalha pelo uso da língua. Na Câmara, deputados de direita e extrema-direita apresentaram quase 30 projetos de lei para proibir a linguagem neutra. O levantamento foi feito pela agência Diadorim e compila dados de 2020 até 2025. A investida contra a linguagem inclusiva acontece também nos estados. São 80 projetos espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. O BDF Entrevista de hoje entra nesse tema para saber, afinal, por que a pauta virou prioridade da extrema-direita? Ao proibir a linguagem neutra em comunicados oficiais, o governo Lula busca se aproximar do eleitorado conservador e o que está em jogo nessa disputa? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre com o tema atual, com aquela visão popular que é a marca do Brasil de fato. Hoje a gente vai abordar um tema que gera discussões calorosas, a linguagem neutra, também conhecida como linguagem inclusiva ou linguagem não binária. E para isso eu recebo a linguista Jana Viscardi. Jana, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, Raquel. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Essa discussão sobre a linguagem neutra tomou um grande tamanho nos últimos anos, mas eu queria saber de você, é uma pauta nova ou já faz mais tempo que se discute, não só no português, mas em outras línguas, como tratar, né, de pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres? Sabe que essa é uma pergunta bem interessante, porque, primeiro, o que a gente está chamando de pauta nova, né? Mas tem por exemplo, uma pesquisa que me chegou, agora já não vou me lembrar o nome exatamente de quem foi que fez a pesquisa, mas que, por exemplo, traços do que parecem hoje com a linguagem não binária aparecem em guias ou manifestos de pessoas travestis já há muitos anos, por exemplo. Mas dessa maneira como a gente vê hoje, ela aparece muito mais agora, né? Nos últimos, talvez, eu estou na internet há 10 anos, talvez eu fale sobre isso há 8 anos, 9, ou quase 10 já. Então não é tão nova assim a pauta. Acho que o que acontece é como ela vem sendo abordada nos últimos tempos, uma coisa de um pânico moral. Esses contornos vão ficando mais fortes nos últimos tempos, com os projetos de lei, como vocês mencionam na abertura. Mas não é uma pauta só brasileira, ótima questão que você também trouxe ali. Línguas do mundo todo também vem apresentando essa forma não binária. E aqui, se você me permite, eu já faço um comentário que eu acho importante. É muito comum que eu receba pessoas dizendo: mas uma língua como o inglês não precisa de uma forma como essa, porque, afinal de contas, tem o it, que o inglês tem uma diferença para o português. Explicar para a nossa audiência que você usa um pronome feminino, um pronome masculino, e você tem esse pronome it, que é usado para coisas, por exemplo, né? Ou as pessoas dizem, mas para um bebê também. Mas o uso para o bebê é só quando não se sabe como foi designado ali o seu gênero. Caso contrário, você vai usar o pronome feminino ou masculino. E o que se tem em inglês, por exemplo, é a retomada de um pronome que já havia sido usado em outros tempos, de forma a não marcar gênero feminino e masculino, e eu vou chamar de retomada, né, desse uso de a procura pelo resgate desse uso. Mas a gente tem pronomes não binários em alemão, em mandarim, em espanhol, em muitas línguas. Estou trazendo só 3 exemplos aqui. Claro que aqui eu estou dando destaque, esses exemplos que eu estou dando são exemplos que não incluem línguas que eu também não conheço e nunca pesquisei. A gente não pode esquecer que a gente tem 7.000 línguas no mundo, então há muitas maneiras de fazer uso de gênero, né, nessas línguas. Em mandarim, por exemplo, a fala é a mesma, se você está usando o feminino ou masculino. A diferenciação vai aparecer na escrita.
Então, quando você está falando, você vai usar o mesmo pronome, que é o pronome tá. E aí você usa esse pronome e pronto. E agora tem surgido o uso do pronome não binário, inclusive com formas possíveis de outra pronúncia. Esse é um tema muito interessante para quem é linguista, sabe? Apesar desse lugar de apavoro, em especial de políticos de extrema direita, de direita também, e de pessoas de diferentes espectros, é um tema muito interessante, porque mostra justamente os movimentos de língua, né, relacionados às comunidades que fazem uso dessas línguas. Eu Uhum. te respondo. Sim, mais para frente a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente nessa questão de como os idiomas estão lidando, né? Como que isso vem sendo construído. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre essa lei, né, que foi sancionada pelo Lula, porque saiu em todos os portais, o Lula proíbe a linguagem neutra. Foi o que, né, foi a grande manchete. Mas essa proibição está dentro de um conjunto chamado Política Nacional de Linguagem Simples. Aí eu fiz minha tarefinha de jornalista, né, minha lição de casa, e fui ler o texto dessa Política de Linguagem Simples. É um texto muito bom, porque é justamente para facilitar a comunicação entre órgãos oficiais e os cidadãos. Então tem, por exemplo, usar frases curtas e a ordem direta, usar sinônimos de termos técnicos e de jargões, ou explicá-los no próprio texto, evitar palavras estrangeiras, enfim, uma série de outras regras. E eu tinha sentido que aquele trecho sobre a linguagem neutra parecia meio deslocado dentro dessa norma, né? E de fato porque a norma inteira foi feita pela deputada Érica Cocai, que é do PT, e essa emenda foi colocada por um deputado do PL, chamado Júlio Maral, de quem eu nunca tinha ouvido falar até agora. Então, essa Sim. questão. E aí eu queria te perguntar algumas coisas a partir disso. Primeiro, você que pesquisa o assunto, já tinha visto linguagem neutra ser utilizada em alguma comunicação do governo, ou essa emenda colocada pelo deputado bolsonarista foi para lidar com um problema, entre aspas, né, algo que ele considera um problema que na prática não está acontecendo? No campo da extrema-direita, essa é uma pauta bem produtiva, digamos assim, né? Não só nela, é sempre bom frisar, mas na extrema-direita, o uso da questão da linguagem não binária é muito expressivo, porque eles querem dizer que não, tá, assim, é uma lógica meio de que o mundo está acabando e a língua também. Então, a gente vê em diferentes espaços, por exemplo, como câmeras de vereadores, você tem muitos projetos para impedir o uso da linguagem não binária. E muitas vezes essas pessoas que estão buscando implementar o projeto nem sabem o que é a linguagem não binária e estão só colocando como uma pauta ali moral para dizer que a gente tem que preservar, sei lá, a família, é, a binariedade homem e mulher, sem nem entender do que se trata toda essa discussão, né? E aí, nesse caso, é exatamente o que você investigou, né? Eles incluíram aí esse jabuti, o projeto. E aí aqui já aproveito para fazer uma ressalva. Eu eu entendo que essa parte poderia sim ter sido vetada, por exemplo, do projeto, né, pelo presidente, mas para além disso tem uma questão do que os jornais transformaram a discussão. Então, se falou sobre a linguagem neutra de uma maneira torta e não se falou sobre a importante discussão que é a linguagem simples. Eu não sou especialista em linguagem simples, várias pessoas com quem convivo me falam sobre esse tema, então eu conheço um pouco do que se trata. Então, você pensar que através da linguagem simples, aquele juridiquês precisa melhorar, que esses órgãos precisam falar de maneiras que todas as pessoas compreendam, e aqui é importante dizer que a gente não está falando de uma camada em vulnerabilidade da sociedade especificamente, mas muitas pessoas não entendem o linguajar desses espaços técnicos e que o uso da linguagem simples, se bem aplicado, se as pessoas receberem um bom treinamento, veja, é um processo longo, você não sanciona ali uma lei e pronto, acabou, é um longo processo, isso é sempre importante lembrar. Mas se bem aplicada, pode ser muito importante mesmo para a nossa existência nesses espaços, dos quais nós não participamos todos os dias, e, portanto, a gente não reconhece a linguagem específica daquele ambiente. Porque a linguagem não é uma coisa só.
Então, há usos que são específicos de alguns ambientes e que são usos importantes para o nosso conhecimento e que muitas vezes a gente não acessa, porque por terem vocabulário muito específico, ou então por usarem estruturas muito pomposas, o que é bastante comum, por exemplo, no direito, né? No campo do direito, isso é bem comum ainda hoje, essa ideia de ser guardião da língua e usar uma fala mais rebuscada em função dos procedimentos mais formais requeridos ali. E esse entendimento de língua, ele pode se transformar sem tirar a complexidade do tema que está sendo trazido, mas de maneira que mais pessoas compreendam, e não só pessoas que são daquela área específica. Aí, de repente, você tem esse elemento que é colocado ali dentro e que a mídia repercute apenas ele. É, e isso, para mim, é um problema muito importante, porque, sim, Lula não vetou este parágrafo, mas a lei não é sobre isso. Como você bem disse, a lei é sobre a linguagem simples, e aí o que teve foi a entrada desse trecho aí de maneira que eu não saberia explicar, mas que tem a ver justamente com essas negociações e com esses complicadores de um Congresso completamente ligado a uma pauta muito conservadora. Então, como Uhum. é difícil passar esses projetos, né? E por que que essa pauta específica virou quase que uma obsessão da extrema-direita? Porque a gente está falando do direito de minorias muito específicas, né? Pessoas trans, pessoas não binárias, que, de acordo com esse olhar bastante conservador e, por que não dizer, violento, essas pessoas elas estão erradas. Isso não deveria ser assim. Então, como a língua é também um espaço, né? É uma arena de disputa de entendimentos de mundo e de existências de mundo, atacar a linguagem não binária é não só atacar uma forma de uso ali, mas é também atacar aquele grupo que é entendido pela extrema-direita, e aqui isso precisa ficar bem registrado, não é como eu entendo, mas é como a extrema-direita entende, como uma ameaça à família, aos bons costumes, ainda que essa mesma extrema-direita paute com muito gosto essa discussão, mas vai falar muito mal de outras questões que realmente tem relação com essas famílias, né? Como é que essas Uhum. famílias vivem, como é que elas vivem em volta de uma violência crescente, enfim, tantas são as outras questões, mas tem muito a ver com isso mesmo, né? Um ataque direto a um grupo muito específico da sociedade que, na verdade, já é excluída, diminuída e violentada com muita regularidade, assassinada e morta, e que vê nesse espaço também, que é o espaço da língua, a sua existência sendo diminuída ou invalidada mesmo, né? Uhum. Mas não te parece um pouco desproporcional? Eu pergunto isso porque se a gente pegar a população não binária, uma população pequena, e mesmo dentro dessa população, as pessoas que só utilizam o gênero neutro é uma minoria. A maioria das pessoas acaba escolhendo um dos gêneros, né? Vou dar um exemplo aqui, a influenciadora Juvi Chagas. Então, ela escolheu já o Hum, gênero feminino. isso. Então, não é uma coisa muito desproporcional, eles não estão criando aí um espantalho, uma coisa para gerar um pânico moral, justamente? O pesquisador Rodrigo Borba, ele é um linguista, ele tá fazendo, não sei se ele ainda está fazendo, mas ele fez no ano passado ou retrasado, acho que um conjunto de entrevistas para uma pesquisa sobre a questão da linguagem não binária, e dentro dessas entrevistas, o que ele observou é que o uso da linguagem não binária não era um problema para quem fazia parte do grupo, no sentido de que a ideia, e aqui, claro, não quero falar pelas pessoas não binárias ou pessoas trans, tá? A gente está falando de uma pesquisa que é um recorte, mas que a questão era mais essa negociação de sentido, como você trouxe o exemplo da Jovi, assim, da Jovi olha, eu faço uso desta forma, e aí o respeito ao uso dessa forma, do que a pessoa tá lá batendo o pé, dizendo, se você não usar a forma elo, nada mais vai acontecer no mundo. Você entende? Tipo, ou então, da maneira como os conservadores gostam, da extrema-direita gosta de fazer, quer dizer, criar um pânico como se a mulher não pudesse mais existir ou o homem não pudesse existir. Claramente é desproporcional, mas é justamente para trazer as pessoas para a pauta da família de uma maneira absolutamente torta e extremada, extremista mesmo. Então, há sim pessoas trans que fazem uso da linguagem não binária,
Mas não tem nenhum problema se você não sabe essa forma, mas você se importa e pergunta qual é o pronome que eu uso para falar com você. Entende que aqui tem uma coisa que passa muito distante da discussão feita pela extrema-direita, que tem a ver com um olhar de existência sobre esse outro, né? A extrema-direita não está interessada nisso. Então, a questão aqui é que essas formas existem mais de 10 sistemas circulando por aí, o que nos mostra um aspecto que o professor Rodrigo Borba também vai falar, que tem a ver com essa criatividade dos seres humanos nos usos de língua que fazem no cotidiano. Isso tem a ver com uma característica nossa, humana mesmo, e o quanto essas formas vão entrando em diferentes comunidades e como as pessoas no trato cotidiano fazem uso dessas formas. Não tem a ver com uma imposição, como quer dizer, essa lógica de uma ditadura, LGBTQIAP+, sabe? É todo um conjunto de discursos para despertar o pânico em torno da noção de família, de quem pode ou não existir no mundo, diante de um grupo que é absolutamente marginalizado e violentado com recorrência. Eu lembro de falar sobre essa temática muitas vezes no meu canal e muita gente veio dizer assim: eu não uso a linguagem não binária de jeito nenhum. Então, se você observar essa fala, essa pessoa sabe do que se trata a linguagem não binária. E o que ela está fazendo é escolher pelo preconceito. Entende? Então, tem uma movimentação que é de como essas interações se dão. Um outro argumento é dizer assim: ai, mas as pessoas mais vulnerabilizadas não vão entender do que se trata. Veja só, eu não estou falando de um uso que vem de um ET que transformou completamente a língua portuguesa para toda uma outra coisa. Se você estiver conversando com uma pessoa e no meio dessa conversa você use a palavra todes, pode sim despertar uma curiosidade na pessoa, mas isso não significa que a partir daí ela não entendeu mais nada do que você falou. Então, o entendimento de língua é ele mesmo é absolutamente restrito, simplista e ruim mesmo sobre a maneira como as línguas se manifestam no mundo. E é também ruim porque você cria esse outro fictício que não seria capaz de entender o que está posto ali. Então você, inclusive, instrumentaliza isso e coloca esse outro como alguém que é incapaz de compreender. O que é também uma loucura, porque em todas as camadas da sociedade você vai encontrar pessoas cis, pessoas trans, pessoas não binárias travestis, e que, de novo, são essas pessoas que são invisibilizadas o tempo inteiro, inclusive nesse tipo de produção. Mas eu adorei o seu exemplo, porque é isso, as pessoas podem escolher por diferentes formas. Eu fui lançar meu livro, por exemplo, agora no interior, e eu estava fazendo uma fala numa livraria, e uma pessoa trans, que eu entendi como uma pessoa trans, tinha um broche que dizia ele, este é o meu pronome. E veja, a pessoa podia até não perceber, não ter visto o broche, ter feito um uso incorreto, não previsto, menos adequado para aquela pessoa. Não gosto nem de usar o termo correto, que não é adequado para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tem como propósito ser violenta com o outro, ela automaticamente vai se corrigir. Ai, me desculpe, eu não sabia que era esse o seu pronome. E pronto, resolvido, bola para frente. Uhum. Mas não é esse o interesse desses deputados, vereadores, políticos e figuras de extrema direita, né? Mas no português tem um complicador, que, por exemplo, no inglês você só muda o pronome, né? Porque os Isso. substantivos, artigos, adjetivos não têm gênero marcado. No Uhum, português, quando a gente fala em gênero neutro, a gente está modificando tudo. Às isso. vezes, quando a gente vai conversar com uma pessoa que utiliza só o gênero neutro, a gente tem que tomar muito cuidado com cada palavra que fala, acaba ficando uma coisa, não sai tão orgânica assim a fala, né? Será que vem daí também um pouco de dificuldade que as pessoas têm e aí acabam rechaçando essa pauta completamente? Porque não é uma coisa que a gente consegue, né, de uma hora para outra. Tem um aprendizado, Sim. um costume, né? Eu acho que não é daí que vem a questão da extrema-direita. Eles não estão preocupados com língua, não estão preocupados com nada disso, estão preocupados com uma outra coisa, né? Então não acho que é daí. Mas esse é um ponto muito importante que você traz, porque, de novo, tem muitos sistemas, e em português, como você disse, a gente encaminha essa desinência aí, sei lá, de gênero para muitos lugares diferentes. Assim como no russo. O russo, por exemplo, tem marcação de gênero na forma feminina quando a gente está usando o passado de um verbo. Que é uma coisa que em português a gente não tem, mas tem em russo. Então, por exemplo,
você vai usar um lá, é um lá no final para marcar que você está falando no passado e é uma pessoa que se entende como mulher falando. Então, essas formas de gênero, elas realmente podem ser muito diferentes nas diferentes línguas. E aqui eu acho que a questão muitos linguistas vão falar, né? Será que o nosso sistema, o sistema do português brasileiro, vai ser capaz de agregar todas essas formas, considerando isso que você trouxe? E aí, uma discussão muito interessante que vem junto com essa é pensar, por exemplo, plurais em português. Os plurais também se espalham, né? E a gente tem visto na fala menos formal, já há bastante tempo, o uso, por exemplo, de as pessoa, né? Isso, embora seja rechaçado, para o linguista, nos dá um possível marcador de como vai ser não é evolução a palavra, mas o caminho do português brasileiro ao longo do tempo. Porque pode ser que num futuro distante, que a gente não necessariamente vai ver, essa forma, as pessoas, se transforme na forma regular. E aí a gente passe a escrever e dizer apenas as pessoas. Eu sei, você está me ouvindo e falando, meu Deus, isso é um absurdo, acabou a língua portuguesa. Mas eu prometo que não é isso. Mas quem pesquisa língua e mudanças de língua ao longo do tempo está interessado em ver que formas ficam e que formas caem, como no caso que eu trouxe aqui do plural. E aí, no caso do gênero não binário, é a mesma coisa. A pessoa pode se perguntar, mas será que as pessoas vão conseguir espalhar isso para todos os lugares, considerando, inclusive, que numa forma como do plural, a gente está desespalhando, a gente está tirando essa marcação de substantivos e de adjetivos e mantendo só no, Artigo. no pronome ou então num artigo? E essa reflexão, ela não tem resposta, tá? Não tem uma resposta. Mas é interessante para a gente pensar que ao longo do tempo, o que pode acontecer é que a gente vai fazer uso dessas formas em condições particulares. Por exemplo, um todes. Aqui veja, eu não sou a mãe de Ná, eu não tenho como dizer para você como é que vai ficar, qual sistema vai prevalecer, quais os usos vão permanecer e em quais comunidades, porque isso também. Veja, a língua portuguesa, ela é a língua portuguesa de muitas comunidades distintas que fazem usos distintos de língua. Então, pode ser que pegue numa dada comunidade um uso específico e que em outra não. Isso não invalida a existência daquela forma. Só nos informa que ela está numa dada comunidade, não em todas as outras. E aí, isso vale para a gente pensar o que será que fica? E, de novo, aqui como uma curiosidade. E você trouxe essa dificuldade, esse enfrentamento, as pessoas têm muito receio. Quem está preocupado com essa questão tem receio de ser preconceituosa sem querer ser, através de um uso de língua que escapa aquilo que poderia estar previsto naquela interação. Mas numa interação, quando a gente está conversando com alguém, a gente negocia sentidos o tempo inteiro, como eu falei antes. Então, isso é algo que vai sendo negociado também na conversa. Não está dando para colocar em todo lugar o gênero não binário, deixa eu observar como é que essa pessoa está dizendo. Porque não existe só a forma não binária. A gente tem uma forma Uhum. que pode ser generalizante, através de pessoa, por exemplo. São muitos caminhos, né? Então, de novo, a gente volta para essa negociação. Mas essa negociação, ela só é possível nos ambientes em que as pessoas não ignoram essa discussão. Se elas ignoram ou vetam, essa discussão não existe. Aí a gente está falando de violência mesmo, de uma violência simbólica. Nos espaços em que essa negociação existe efetivamente, de verdade, e que as pessoas estão dispostas a ouvir, escutar o outro, entender o outro, aí é possível negociar. Se você está conversando com uma pessoa trans, você pode perguntar para ela: desculpa, eu não sei muito bem, eu não quero ser preconceituosa, eu não quero te deixar desconfortável nessa conversa. Eu estou usando termos que atendem, ou a gente pode combinar que eu só vou falar elo, mas eu não vou. Vamos escolher um gênero que eu tenho mais facilidade, para você funciona. De novo, Uhum. isso tudo é negociado. E gosto sempre de marcar, negociado nesses contextos em que as pessoas trans estão sendo respeitadas. No contexto desse jabuti que enfiaram nessa lei, por exemplo, não, né? É algo que é feito apenas para marcar uma posição de extrema direita mesmo, num projeto que tinha todo um outro caráter, né? Uhum. Só fazer um adendo aqui, uma questão para quem está nos assistindo, que tem alguma dúvida em relação a isso, você perguntar
qual gênero a pessoa usa não é invasivo, na verdade é uma questão de respeito, né? A pessoa respeitar, usa o gênero Sim, feminino, masculino, neutro, você conversa com ela usando aquele gênero e tá tudo certo. perfeito. Jana, no caso dessa lei, né, desse jabuti que entrou numa lei que era muito boa, a gente tem aí então políticos, né, um deputado, o Estado legislando sobre a utilização do português. Isso é um pouco perigoso, né, porque a língua ela acontece na convivência entre as pessoas, né, não pode ser uma coisa que é o Estado que define como que a gente vai usar a língua. Então, tem uma série de leis que procuram legislar sobre os usos de língua. Por exemplo, a gente tem o caso do acordo ortográfico. Ali foi uma iniciativa de estados, né, países, em homogeneizar alguns usos escritos de língua. Só que, por exemplo, no caso do acordo ortográfico, tem países que até hoje não aderiram, entendeu? Porque Uhum. aí o país vai decidir será que queremos ou não, e como é que isso vai ser, como essa adesão vai chegar à população. No caso do acordo ortográfico, escrito, que tem uma carga formal, em ambientes mais formais, como publicação de livros, de manuais, guias, legislações, essas formas escritas foram todas adaptadas ao longo dos anos para atender o que seria esse acordo ortográfico em alguns países, entende? Então, essa legislar sobre língua é algo que pode acontecer. Tem um exemplo que é, por exemplo, para tornar mais inclusivo a questão dos diplomas, eu acho, para que não seja só no masculino, por exemplo, se não me falha a memória, já não me lembro mais exatamente como era. Então, isso existe. A questão é o que querem essas leis. E aí a gente tem o STF atuando mesmo, né? A questão da liberdade de dizer aquilo da maneira como acha melhor dizer, de fazer uso de formas específicas. O STF, em geral, tem sido contra, tem barrado. Quando chega lá essas manifestações contrárias de veto da linguagem não binária, por exemplo, né? Então, o perigo está em quando se legisla sobre língua, o que é que está se prendendo, está se pretendendo, né? Tem um caso também muito conhecido, eu acho que é do ano 2000, que era para evitar estrangeirismos no português, ou para negar estrangeirismos no português. E quem cria uma lei como essa não conhece a língua, não sabe que a língua é cheia de estrangeirismos, que hoje a gente usa sem nem saber que são estrangeirismos. Por quê? Porque elas foram abrasileiradas, essas palavras. Quando uma palavra nova chega na nossa língua, a gente brinca com ela, até que ela vira nossa. E isso é também incrível daquilo que a gente faz como falante, sabe? Então, por exemplo, a palavra date, que tem gente que usa hoje para, como chama, para Encontro. encontrar alguém, para um encontro. A pessoa não está usando a palavra date do mesmo jeito que se fala nas diferentes formas do inglês. A gente aportuguesou essa palavra, a gente abrasileirou essa palavra, na verdade. Que ela é date. Não é assim que se fala nas diferentes formas do inglês. E a gente trouxe date, ou se você vem de algum lugar e que se usa o ti, talvez vire date. Eu vou no meu date. E- mas isso é uma forma brasileirada. Então, esse legislar muitas vezes vem de um desconhecimento sobre língua, na tentativa de projetos que não são só sobre língua, são sobre o que se entende como um país, o que se entende sobre a própria delimitação, né, de onde se fala uma língua e onde se fala outra. Você está no sul do Brasil, onde é que fala português e depois não fala mais, fala espanhol? E que espanhol é esse? Que português é esse que se fala nessas regiões fronteiriças? Você tem ali uma lei, mas que a língua escapa à lei, como você bem disse. E nesse caso também, a língua escapa à lei. A questão é como é, por exemplo, no caso específico da linguagem não binária, órgãos públicos vão tratar pessoas não binárias, travestis e trans. Se o entendimento que se tiver num cartório específico, por exemplo, de que não fazer uso da linguagem não binária implica também usar o gênero que está aparecendo lá na certidão de nascimento que ainda não foi certificada, aí a gente tem um ambiente de violência. Hum. Por isso que eu falei até do treinamento e tal. E aí, então, a questão é para que essas leis estão sendo produzidas? Elas nunca são só sobre língua. Elas são sobre a reafirmação de um lugar de poder ou de tentativa de inclusão de minorias, entende? Essa é a questão, assim, e é bem difícil, né? Porque se a gente tem um Congresso extremamente conservador,
A gente pode viver, por exemplo, o que viveu a Inglaterra sobre a questão das pessoas trans, que tem vivido a Inglaterra com relação às pessoas trans, né? Como direitos que foram adquiridos vão se perdendo em função de uma pauta que é do pânico moral e que procura deslegitimar a existência das pessoas trans. Eu te Uhum. respondi? Respondeu. Eu queria entrar um pouquinho agora em questões mais de linguística, também Uhum. porque as pessoas que fazem os ataques mais agressivos contra a linguagem neutra sempre vêm com a carteirinha da gramática, né? Então vamos falar Ai, de gente. ciência, vamos falar de linguística, né? O português, diferente do inglês, ele marca gênero para tudo, inclusive para objetos, né? Então a poltrona, o monitor. Alguns Isso. linguistas defendem que marcação de gênero, tanto para objetos, enfim, marcação de gênero em geral, é uma coisa arbitrária. Já outros falam, não, para objeto é arbitrário, quando a gente fala de seres animados, tem uma relação com o social. E você é dessa corrente, né? Explica um pouquinho essa relação entre o sistema da língua e a sociedade em que a gente vive. Eu acho que a questão é entender que a língua ela não se faz sozinha. Ela está inserida num ambiente, ela está inserida numa sociedade, numa comunidade de pessoas que estão ali transformando aquela língua. E esse é um debate antigo, que não tem, como muitas coisas na ciência e também nas ciências da linguagem, são aí reflexões, cada qual vai usar os seus argumentos para dizer que não, é arbitrário ou não, não é arbitrário. Eu entendo que não é arbitrário. Tem hoje, inclusive, estudos na psicologia, misturada com a linguística, que vão olhar justamente a reação das pessoas quando as palavras estão no feminino, quando estão no masculino, a impressão que resta disso. Tem muitos estudos que têm sido feitos para mostrar que existe aí uma marca dessa binariedade nessas produções, né? Então, esse é um ponto importante. E eu acho que para a gente falar de língua e desses aspectos de mudança, tem várias figuras que são importantes para a gente, né, do campo dos estudos da linguagem. A gente tem o professor Faraco, por exemplo, que vai falar sobre as transformações do português. E aí a gente tem um trabalho que eu sempre indico, sempre cito, que é do Caetano Galindo, tradutor, professor, em que ele descreve as transformações que o português vai sofrendo ao longo de séculos, sabe? E que vão mostrar para a gente que a língua ela não é algo que está estacionado ali. Por isso, quando a gente usa o argumento da gramática, a gente tem uma coisa falha nesse argumento, porque uma coisa é a escrita ou a fala que quer se pautar em uma norma específica, porque também não existe só uma. Outra coisa é quando os usos extrapolam o que é chamado de gramática. E aí a gente tem que se perguntar também o que as pessoas estão chamando de gramática, né? Tem muitos professores e professoras de português associando, por exemplo, a questão de saber a gramática com um argumento que é muito antigo e muito ultrapassado, que é de elegância, de chiqueza, de beleza, porque temos que usar a língua de Camões, ou seja lá o que for. Mas essa língua de Camões não tem nada a ver com essa idealização que essas pessoas fazem sobre a língua de Camões. Camões era um sujeito que escrevia uma palavra de um jeito em uma página e na outra de outro jeito, a mesma palavra. Porque naquele momento não se fazia essa essa padronização que a gente tem hoje. Então, a gente pode entender a gramática como um espaço de uma certa padronização, digamos assim, mas que não dá conta de tudo que é língua. E quando a gente diz que para a gente ser considerado na sociedade, a gente precisa de uma dada forma linguística, a gente só está reforçando estereótipos muito antigos que vão ignorar como é a formação do Brasil, inclusive. Quem chegou nesse país, quem construiu essa língua junto com os povos indígenas, porque quando se fala dessa língua chique, é de uma coisa que está se falando que ninguém sabe o que é. Hum. O livro do professor Caetano Galindo, que é o Latim em Pó, traz um exercício muito interessante de reflexão sobre isso. E me custa entender como é que as pessoas acham mais fácil se apegar a quem diz que você tem que seguir esse caminho, senão você não é chique, do que falar, olha que linda a língua brasileira, olha tudo que a gente faz com ela, e vamos pensar o que eu faço com a língua brasileira quando eu estou falando numa entrevista de emprego, quando eu estou escrevendo um bilhetinho para uma amiga, quando eu estou mandando uma mensagem no WhatsApp com pressa.
essa é a língua que existe, que extrapola em completude aquilo que muita gente vai chamar de gramática que é preciso seguir com esses argumentos, inclusive muito frouxos. E quando eu digo isso, para quem está nos ouvindo, é muito comum que o argumento seguinte, como eu estou há muitos anos na internet, eu sei como é. Ah, então quer dizer que agora ela está falando é para acabar com a língua portuguesa. Bom, você não vai conseguir sozinha acabar com a língua portuguesa. O que é que você está chamando de acabar com a língua portuguesa? E, na verdade, a ideia aqui é você entender que existem diferentes normas e que hoje elas são importantes num país desigual como o Brasil para dar acesso às pessoas a diferentes possibilidades, porque nós somos um país, né, uma sociedade centrada na escrita, mas nem todas as sociedades são. Muitas sociedades não são centradas na escrita, isso faz toda a diferença. Então, a escrita é importante, uma dada forma de escrever pode ser importante no trabalho, ok. Isso está dado. A questão é que as pessoas só falam disso e ignoram ou negam todo o resto. Você não precisa falar todos os R's no final das palavras para você ser chique. Você não precisa impostar a voz para ser chique. Você não precisa usar só palavras difíceis para ser chique. Não é? E por que é que as pessoas querem ser chique? Num país que é extremamente desigual, então tem muito essa relação com língua e poder, de novo. É um tema que me agrada muito, porque esses discursos sobre língua são, na verdade, discursos sobre poder. É essa tentativa de novo, num país extremamente desigual, fazer com que você olhe e fale, não, eu quero ser como ela. Um pouco como as blogueiras, que você não pode ter a casa dela, vou dar um exemplo meio torto aqui. Você não pode ter a casa dela, você não pode ter o dinheiro dela, você não pode viajar para todo lugar, mas aí ela te vende um creminho que você fala, ai, esse creminho eu me identifico com ela. Essa bolsa que eu comprei, sei lá, falsificada, eu pareço com ela. Então é como se as pessoas estivessem buscando chegar num lugar que é um lugar de ascensão social, de ser reconhecido como alguém importante. E por isso tem gente disseminando essa lógica, porque tem sempre alguém dizendo, é isso, eu preciso disso para ser reconhecido como pessoa, para ser reconhecido como alguém que importa. O que a gente devia estar fazendo é um movimento contrário, porque isso aí não é nada novo. É como dizer que para uma pessoa que vota, mas não é alfabetizada, que ela não deveria ter o direito de votar. A gente ouve esse absurdo até hoje, como se ela não fosse capaz de pensar bem. Esse é um discurso muito antigo e muito inadequado. É, só pensa bem quem fala bem ou escreve bem. Aí a gente volta. O que é falar bem e escrever bem? Eu gosto muito, e aí eu passo a palavra, mas é um tema que me é muito caro, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir Nego Bispo, um ativista, poeta, escritor, declamando os poemas dele. O Ailton Krenak estava dando uma entrevista e ele estava falando sobre isso, sobre o fato de que os livros dele, ele está falando os livros dele. E que agora, por exemplo, com o audiobook, ele vai ter um outro caminho para isso. Porque vai ser ele simplesmente falando, não vai ter ninguém editando, tirando, botando coisas. Então eu acho que aqui é um lugar mesmo, eu acho que o objetivo dessa minha fala é de mostrar aquilo que nos expande na língua, e não que nos reduz. Porque, em especial numa cidade tão desigual quanto a nossa, não adianta, não vai ser você usando uma palavra difícil que você vai ser aceito por alguém que não te aceita simplesmente porque você nasceu num lugar que é considerado menos e inferior. Uhum. Então, o caminho é outro, é lutar por essa língua, né, complexa. Uhum. Até você citou o Caetano Galindo e eu vi uma palestra com ele e o Marcos Bagno na Feira do Livro do ano passado. E aí, em Sim, eu determinado estava lá também. momento, aí surgiu, né, a questão da linguagem neutra e ele disse uma coisa muito parecida com o que você disse, que é algo que ainda está muito em construção, né, que provavelmente não vai Sim. ficar nisso de colocar cada palavra no gênero neutro, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou, gente, se os fascistas são contra, a gente tem que ser a favor. E acho que vai um Não, pouco por aí, totalmente. né? Não é de falar por que, que são muito as perguntas que você trouxe. Por quê? Por que são tão contra? Qual é o problema? Você mesma trouxe, é uma estatística pequena, mas é porque não importa o tamanho do conjunto de pessoas. A questão é negligenciar, deslegitimar a existência dessas pessoas através de todos os caminhos possíveis. A gente teve agora recente o assassinato de uma travesti de uma maneira horrorosa, horrorosa. E o sujeito foi solto porque disse que foi legítima defesa numa história completamente torta. É isso que acontece com as pessoas travestis.
e como pessoas trans, que nós somos um dos países que mais mata pessoas trans. E aí, é na língua que está o problema? Não, o problema está na violência. A língua, na verdade, é só mais um caminho simbólico de trazer essas pessoas para a conversa. Essa conversa que a elas é muito negada. Então, eu gosto muito de insistir nisso tudo, para dizer que tem uma outra coisa também que me dizem muito, que é, então quer dizer que agora eu sou obrigada? Você não é obrigada a nada, meu amor. Tanto não é obrigada a nada que você não é obrigada a usar tudo aquilo que está na gramática, né? Essa coisa que as pessoas chamam de gramática. Você nem sequer será capaz de usar tudo que está na gramática. E ali estão dizendo que você tem que usar tudo aquilo e você não vai usar. Ou seja, você também não é obrigado a usar a linguagem não binária. A questão é que, em situações em que isso é requerido, de você que já sabe o que a linguagem não binária como que é a sua postura? A sua postura é de preconceito e de negação da identidade do outro, porque é disso que se trata? Ou a sua posição é de escuta e de compreender que há ali demandas que te escapam e que você não conhece? E que a partir daquele momento você vai ter uma atenção e um cuidado naquela conversa, para manter o respeito ali. Então, é muito sobre isso mesmo, né? Sobre essa escuta do outro e sobre as mudanças de língua que tem a ver com mudanças da sociedade, né? E são diversas as mudanças de caráteres distintos. De novo, nesse livro do Caetano Galindo, ele vai falar sobre essas mudanças que acontecem por razões várias e que é super interessante da gente ver, porque isso faz a gente pensar, nossa, que língua é essa? Né, que vai se transformando e que se eu fosse teletransportado para o ano de 1700 agora, talvez eu não entendesse bem as coisas, porque era uma língua, mas não é a minha. A minha língua hoje é outra, né? Jana, super obrigada aqui pela conversa. Eu aproveito a convidar as pessoas que estão assistindo a conferirem o canal da Jana Viscardi no YouTube. Tem uma série ali sobre gênero e linguagem e também outros vídeos sobre outros vários assuntos. Obrigadão. Imagina, foi um prazer. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. E esse foi o BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. E eu te lembro que tem programa novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Tchau.